O maravilhoso cuidado de Deus. Reflexão baseada em 2 Reis, capítulo 8, versos 1 a 6. O profeta Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, dizendo: saia do país com a sua família e vá morar onde puderes, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou à terra de Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do profeta Eliseu, e disse: conte-me todos os prodígios que o profeta Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como o profeta Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi então exclamou dizendo: esta é a mulher, ó rei, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, as Escrituras Sagradas estão repletas de histórias que exaltam e reforçam os cuidados de Deus em nossas vidas e famílias. Com a família de Noé, Deus providenciou a arca. Com a família de Abraão, providenciou o cordeiro para o sacrifício no Monte Moriá. Com o povo de Israel, Deus providenciou o deserto. E no deserto, Deus providenciou água, nuvem e maná durante 40 anos. Com Elias, Deus providenciou pão e água para a sua longa jornada até Horebe. Com Davi, Deus providenciou a caverna de Adulão, quando ele fugia da fúria de Saul. Enfim, são muitos os exemplos e testemunhos de um Deus maravilhoso que ama e estende as suas poderosas mãos para cuidar de cada um de nós. Nesta porção escrita no livro de 2 Reis, temos a história de uma mulher viúva da cidade de Sunem. O contexto histórico desta narrativa se passa em um momento de grande apostasia, pecado e esfriamento da fé e do amor a Deus. Poucos foram aqueles que restaram firmes e perseverantes na fé. Mesmo em meio a este caos espiritual, Deus jamais desamparou os fiéis da terra, provendo-lhes o seu maravilhoso cuidado. Todo este relato pode ser resumido na seguinte frase: Deus está sempre atento e cuidando de todas as nossas necessidades. Quando lemos o texto, podemos extrair 4 grandes lições do maravilhoso cuidado de Deus. Em primeiro lugar, Deus cuida de nós usando pessoas. No texto, vemos que Deus usou o profeta Eliseu para visitar e aconselhar a mulher acerca dos 7 anos de seca e fome. Ah, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos a este recurso que Deus se utiliza para expressar os seus cuidados. Não somente aqui, mas há nas Escrituras Sagradas outros exemplos de Deus usando pessoas para manifestar o seu cuidado. Como exemplo, temos a menina na casa do comandante sírio chamado Naamã, uma simples menina que tinha sido levada como escrava para sua casa, serviu de ponte e de instrumento para curá-lo da lepra. Outro exemplo são os 4 homens que levaram o paralítico até Jesus para que ele fosse curado.
Diz o relato que aqueles homens subiram no telhado, retiraram algumas telhas e desceram com cordas o paralítico na presença de Jesus. O casal Áquila e Priscila foram também outros instrumentos que Deus usou na vida de Paulo em suas jornadas missionárias. Portanto, Deus continua usando pessoas para expressar o seu maravilhoso cuidado por nós. Em segundo lugar, Deus cuida de nós usando lugares de escape. Há nas Escrituras muitos exemplos de lugares de escape preparados por Deus para expressar o seu maravilhoso cuidado. O Egito foi um desses lugares de escape para a família de Israel quando aconteceu uma fome de 7 anos. A caminhada no deserto foi outro lugar de escape. O Monte Horebe para o profeta Elias, quando fugia das ameaças de Jezabel. Enfim, Deus ainda continua usando lugares para demonstrar o seu maravilhoso cuidado por nós. Em terceiro lugar, Deus cuida de nós usando o tempo. Este é também uma maneira de Deus demonstrar o seu cuidado. Ele governa o tempo e faz tudo como lhe apraz. Quando veio o dilúvio sobre a terra, como juízo sobre os ímpios, Deus utilizou o tempo para proteger a família de Noé dentro da arca. Quando Herodes perseguiu o menino Jesus, o Deus eterno o levou para o Egito por um tempo até que morressem os seus adversários. Por fim, em quarto lugar, Deus cuida de nós usando as próprias circunstâncias da vida. No texto que lemos, ele finalizou os 7 anos de fome e a mulher voltou para readquirir suas posses. Não por acaso, ela encontra Geazi conversando com o rei a seu respeito. Meus irmãos e irmãs, nada acontece por acaso. O Deus eterno é aquele que usa as circunstâncias para expressar o quanto Ele nos ama e deseja cuidar de nós. Quanto ao mais, meus amados irmãos e irmãs, que estejamos sempre atentos às palavras de Jesus quando disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Vós valeis muito mais do que as aves do céu, que não colhem, nem fiam, nem armazenam em celeiros. Também ele disse que nem mesmo Salomão se vestiu tão gloriosamente como um dos lírios do campo. Portanto, meus amados irmãos, que estejamos sempre firmes na presença e na fé, pois há promessas de Deus, há promessas de proteção e segurança para os fiéis da terra. Que sejamos sempre abundantes no amor, na obediência e no temor, pois grande é o galardão preparado por Deus para todos os que andam nos seus caminhos. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.